aí, pessoal, este é mais um episódio do nosso Copcast. E nós estamos no mês de outubro e você sabe que o mês de outubro é o mês dedicado à prevenção ao câncer de mama. E para falar sobre este assunto, eu trouxe aqui uma especialista, a doutora Ana Tereza. Doutora Ana Tereza, que é ginecologista e mastologista, né, doutora? Sim, um prazer estar aqui com você. Obrigada pela oportunidade. Ah, o prazer é todo nosso, né? Ainda mais para trazer umas informações tão relevantes, né, doutora? Que a gente É, precisa passar para nossa comunidade e para nós mulheres mesmo, né? Para a gente poder ter esse autocuidado. com certeza. Aí a primeira pergunta já é mastologista. Quando falou ginecologista e mastologista, eu falei, gente, o que que é mastologista? É. Então, é muito importante isso, que às vezes muitas pessoas não sabem, né? A mastologista é a especialidade que cuida da saúde mamária. Então, todas as doenças relacionadas à mama ou alterações na mama, é o mastologista que vai acompanhar, diagnosticar e tratar. E é muito importante a gente falar que não são só o câncer de mama, são doenças benignas da mama. As mastites, os nódulos benignos, as alterações do desenvolvimento. Muitas vezes as pacientes vão também para verificar sobre as cirurgias estéticas da mama, ou seja, antes de realizar, que vai ser com cirurgião plástico, mas ver como é que está a sua saúde mamária. E, inclusive, também fazer previsões sobre o risco maior ou não dessa mulher ter câncer de mama. Então, a senhora acha interessante a mulher ela incluir na rotina mesmo dela, É, se né? puder, né. Então, geralmente, a mulher, ela é orientada a ir no seu ginecologista, ter esse acompanhamento, aquele que vai conhecer todo o seu histórico, né, de vida, fazer toda a sua prevenção, autocuidado, do Papa Nicolau, que é o câncer de colo do útero, a sua saúde em geral, os métodos contraceptivos, e o ginecologista vê também a saúde mamária e, eventualmente, quando há necessidade, encaminha para o mastologista. Mas muitas mulheres que puderem, é claro que essa avaliação da mama possa ser feita pelo especialista, que é o mastologista, geralmente a partir dos 25 anos. Ah, era isso que eu ia perguntar. Se tinha uma idade, É, né, para estar indo para fazer esses exames, tanto de ginecologia. Ginecologia não, né, conhecer doutora? de mastologia, né, Mastologia, e às né? vezes associado. Conhecer o histórico familiar dessa mulher, se tem alguns fatores que vão colocá-la como maior risco para câncer de mama, tudo isso é muito importante. E a gente tem, assim, doutora, aqui, né, do nosso estado, a gente tem algum número, assim, da quantidade de casos que nós temos? Então, a incidência do câncer de mama é muito alta em todo o mundo, por isso que existe um mês todo dedicado a falar sobre o câncer de mama. E no Brasil, a região sul, sudeste e centro-oeste são as regiões que mais têm câncer de mama. Então, a nossa região, vamos dizer, acompanha o resto do mundo e do Brasil. E a senhora e tem algum fator de risco, assim, por exemplo, a má alimentação contribui, né, a nossas condições mesmo, né, do dia, né, assim, como a gente, O estilo de o vida. estilo de vida, exatamente. A senhora acha que isso contribui também para ter aí, né, uma incidência maior? E essa incidência vem aumentando, né? E assim, se sabe, isso já é comprovado, que um dos fatores de risco são os chamados fatores ambientais ligados a esse estilo de vida. Então, obesidade está relacionada a vários tipos de câncer, inclusive de mama, endométrio, intestino, entre outros. E a obesidade é uma epidemia em todo o mundo, né? Isso não tinha no passado, né? E virou uma epidemia e trouxe com isso um aumento de risco para câncer e também para doenças cardiovasculares, diabetes, etc. Então, obesidade é um fator de risco. Sedentarismo é outro grande fator de risco. E a população se tornou sedentária. Costuma-se dizer até hoje que a telinha, seja o computador, o celular, é o novo cigarro. Quer dizer, o cigarro é um grande causador Um de novo câncer de vício, pulmão. né? Porque aí virou um vício e que também levou ao sedentarismo. Né? E o sedentarismo está relacionado a vários tipos de câncer e a câncer de mama também. O álcool, as mulheres hoje estão bebendo muito mais do que antigamente, também é fator de risco para câncer de mama. Então, obesidade, sedentarismo, álcool, má alimentação, como você falou no começo. Então, produtos muito industrializados, alimentos ultraprocessados, com aqueles muito conservantes, muito Uhum. açucarados, adoçados, todos esses estão relacionados a aumento de risco de câncer em geral, e inclusive de mama. E isso foi o que se tornou a alimentação habitual nos dias de hoje, aquela alimentação rápida, o fast food, o self-service, coisas que você abre na hora e faz. Então,
Depois a gente, quando falar em prevenção, vai ser isso, retornar aqueles hábitos alimentares mais saudáveis. Na verdade, esses fatores de risco que a senhora, né, acabou de elencar aqui pra É. gente, ele é um fator de risco tanto para homens quanto para Quanto para mulheres, mulheres né? e para câncer em geral, que vocês têm visto como o câncer tem aumentado e inclusive em pessoas jovens. Então acredita-se que está muito relacionado a esse estilo de vida. Também fatores ambientais que a gente pode estar exposto, que são agentes carcinogênicos e que também aumentam. Então exposição a esses agentes. Então é o estilo de vida, O que né? seriam esses agentes, É, doutora? aí assim, Mais não tem assim não se tem um causador, né, aham. mas Um exemplo. poluentes, substâncias que a gente pode estar ingerindo e que estão relacionadas a esse aumento de risco. Entendi. E doutora, tem alguma uma medida, assim, preventiva, né, para que a gente consiga, minimizar mesmo, né, essa quantidade que está crescente, né, cada dia crescendo mais? Então, estima-se que a adoção de um estilo de vida saudável possa reduzir em até 30% o nosso risco de ter câncer de mama. Então, praticar atividade física. O recomendado é pelo menos 150 minutos por semana, que seriam 5 vezes de 30 minutos, caminhadas, corridas, bike, qualquer atividade física. O mundo está parado, as pessoas estão paradas, é de se mexer. Adotar esse estilo de vida saudável, aquela comida mais feita em casa, mais natural, né, sem excesso desses açucarados e industrializados, evitar o sobrepeso e a obesidade, amamentar também é um fator de proteção. Então essa mudança no estilo de vida pode reduzir. Agora e a gente chama eh, fatores de modificáveis, a gente pode modificar. Outros fatores de risco são aqueles não modificáveis, que a gente poderia comentar também. E uma dúvida, assim, doutora, a gente falou de várias causas, né, várias atitudes que nós temos no nosso dia a dia que podem, né, auxiliar aí, né, e a desenvolver aí um determinado tipo de câncer. Mas ele tem genético também ou ele não é genético? Então, é isso que eu ia É. falar, um dos os não modificáveis estaria incluído o fator genético hereditário. Então, Uhum. ter dado uma mutação que aumenta risco para câncer de mama, você não tem como Não tem como evitar, fazer não nada, tem né, como fazer nada. não tem como Então, prevenir. só que esse fator genético hereditário, Mirtz, ele não é tão importante se a gente pegar toda a incidência do câncer de mama. Então, em torno de 5 a 10% dos cânceres teve como causa essa mutação genética. Os outros 90 são chamados esporádicos. Mas quando existe, ele é muito forte. Então, a pessoa que tem uma família, aí fiquem atentas, é assim, pessoas parentes de primeiro grau. Então, a mãe, a irmã, a filha, a neta, pessoas bem próximas, né? Que Uhum. tiveram câncer de mama, essa família tem que estar mais atenta e ter uma orientação para talvez fazer o teste genético hereditário, que é um painel genético que pode determinar uma mutação nesses genes. Os mais comuns são os genes BRCA1 e BRCA2. Também famílias que tiveram câncer de mama no homem, tem que ficar mais atenta. Câncer de ovário está relacionado a aumento para risco de câncer de mama, é a síndrome genética câncer de mama e ovário. E aí, se essa pessoa detectar que teve essa mutação, ela aumenta sobremaneira o risco de ter câncer de mama em relação às outras que não têm. Vai para mais de 60% o risco de ter câncer de mama e ovário ao longo da vida. Então, aí já é uma outra abordagem para essa mulher. E a senhora tinha comentado a respeito da amamentação, né, que também é dos preventivos, né, dos tratamentos preventivos, né, Das atitudes, né? atitudes que a gente pode estar mas aí, assim, as mulheres que não têm filhos, É. né, que não amamentam, que optam ou que não podem, né, ter filhos, é um fator de risco maior para elas também? Então, já outros fatores. Então, nós falamos desses ambientais, né, estilo de vida, os genéticos hereditários, e esses são os hábitos reprodutivos da mulher, que mudaram nas últimas décadas. Então, a mulher antiga, ela menstruava mais tarde,
começava já a ter filhos logo, tinha muitos filhos, amamentava muitas vezes e entrava na menopausa. Então, hoje, a mulher menstrua mais cedo, entra na menopausa mais tarde, não tem filhos, ou tem um ou dois filhos, deixa para ter o seu primeiro filho mais tarde, são considerados fatores de risco para câncer de mama. Então, menarca precoce, que é a primeira menstruação, menopausa tardia, não ter filhos, ter seu primeiro filho após os 30 anos, são fatores de risco para câncer de mama, porque essa mulher fica exposta a maiores ciclos menstruais durante a sua vida, estrogênio e progesterona, que são um dos fatores para câncer de mama. Então, nós falamos aí o dos hábitos da herança genética, a gente não pode mudar. Esse também não, do não ter filhos, porque é uma É, escolha da claro, mulher, claro. né? E é O, mais o ligado. amamentar, ele seria um fator protetor. Quanto maior o Uhum. tempo de amamentação, maior proteção teria. Mas eu não posso dizer que aquilo não amamentar seja um aumento de risco, mas o não ter filhos ou ter filhos mais tarde são chamados fatores de risco. E E o também não é principal. garantia, né, doutora, que uma mulher que tenha filhos, que tenha 2, 3 filhos, que também não vai desenvolver aí um câncer de mama, né? Exatamente, Mício. Então você falou tudo. Porque às vezes a pessoa fala assim: puxa vida, por que comigo, né? Eu tive 3 filhos, eu amamentei muito tempo, eu levo uma vida saudável, eu faço atividade física, mas aí eu vamos falar qual é o principal fator de risco para câncer de mama? Ser mulher. Esse é o principal. É o principal Ai, não é câncer fácil que ser mulher, acomete. né, É, doutora? mas o de homem é próstata. Então, 1 em cada 8 mulheres terá câncer de mama ao longo da sua vida. É muito. É E de muito. próstata é 1 a cada 6 ou a cada 8 homens. Nossa, também é um É o índice muito câncer mais grande. prevalente. No homem é o de próstata e na mulher é o de mama. Por isso que a gente tem o mês de outubro para falar do câncer de mama e o mês de novembro para falar Do do câncer câncer de de próstata, porque eles são próstata. muito frequentes. O de mama é um impacto é maior em termos de letalidade, né, de mortalidade. E assim, tem algum avanço tecnológico, doutora, no tratamento do câncer? Então, isso também, Mirtz, é muito gratificante e traz muita esperança, nos deixa muito feliz. E eu que já lido com isso há quase 30 anos, como evoluiu. É fantástico. É fantástico a evolução nos meios diagnósticos, mas principalmente no tratamento. Principalmente na última década, houve uma evolução e revolução no tratamento do câncer de mama, com novos medicamentos que são mais específicos para cada tipo de tumor. O câncer de mama ele não é igual para todas. O câncer dessa paciente não é igual da outra, não é igual da outra. Eles têm características biológicas, moleculares diferentes. E também se o câncer foi descoberto mais cedo ou mais tarde, a idade da pessoa. Então, o tratamento ele é individualizado, ele é específico para aquela mulher e para aquele tipo de câncer. E com isso vieram essas novidades, com essas terapias-alvo, imunoterapia, quimioterapias mais específicas. Também o que que a gente observou? Os efeitos colaterais, que eram muitos, diminuíram, porque se faz uma prevenção para ela não ter tantos efeitos colaterais. Até a queda do cabelo pode ser minimizada com o uso da touca Ai, que de bom, né, congelamento. Então, doutora? assim, isso é muito importante a gente falar, porque existe o medo, né? O medo da doença. Claro, isso abala qualquer um ao ter esse diagnóstico, mas ela tem que enfrentar e saber que nós temos muitos recursos para tratá-la melhor, com melhor chances de cura e com menos efeitos colaterais. E a senhora tocou num assunto aí que seria até minha próxima pergunta, sabe? A respeito desse abalo emocional, né? Porque a mulher, o homem também, né? Mas a mulher, quando ela recebe, né, essa notícia de que ela está com um câncer de mama, que ela está com, né, com um câncer de colo de útero, né? Ela fica abalada e isso pode impactar no tratamento também, né, doutora? Com certeza. Não tem como, né, sofrer naquele momento, naqueles dias. A família também fica muito impactada, às vezes a família até desmorona mais do que a mulher, e aí que é formada essa rede de apoio, composta por essa equipe multidisciplinar, que tem todo o aparato para lidar
com as pacientes com câncer de mama, que é composta pelo mastologista, o oncologista clínico, radioterapeuta, psicólogos, entre outros. Então, orientando aquela paciente a partir da informação, qual é o meu câncer, qual é o tipo do meu câncer, em qual estadio da doença eu estou. Tudo isso, essas informações vão sendo passo a passo fornecidas para a paciente. Como vai ser essa jornada? Né? Qual vai ser o próximo passo? Umas vão começar pelo tratamento cirúrgico, outras vão primeiro para a quimioterapia. Então, a partir dessa informação, desse conhecimento e sabendo que toda aquela equipe está apoiando, ela vai encontrando forças, porque ela quer viver. Ela quer estar bem, né? E também a família, os amigos mais próximos, estando ali junto, presentes. Isso traz força para ela continuar. Nem com todos é assim, né, Mirtes? Essa Infelizmente, rede de tem apoio, pessoas que né? às vezes se sentem. Um casal um dia falou para mim: o que, que é esse negócio de rede de apoio? Porque nós não tivemos, não. É Ai, assim, é é triste, triste, né? né? Porque é um momento Porque muito delicado que é precisa. paciente jovem e ele também, ela 36, 37, ele devia ter 40. E, enfim, ele falou assim: nós é que apoiamos outros, eu que estou ajudando a minha mãe. Um ao outro, né? Então, assim, eles tiveram um ou outro, então a rede de apoio ficou talvez menor, né? E, enfim, mas a gente tem que falar isso também para a gente. O Outubro Rosa não é só falar, que a gente nem falou ainda da mamografia, né? Mas falar dos exames de prevenção, de diagnóstico precoce, mas é falar também dessa empatia, desse olhar para o outro, de aquela paciente que está passando por isso, que a gente tem que ter esse olhar de amor, de solidariedade, de estamos aqui. O lema da campanha da Sociedade Brasileira de Mastologia esse ano é isso: juntos somos mais fortes. Essa rede toda junto, uma trazendo informação correta para a outra, né? É isso que faz o Outubro Rosa. E faz toda a diferença, Faz né, toda a doutora? diferença. Porque às vezes a pessoa, ela não tá num dia legal, mas você ir lá, conversar, ter essa empatia mesmo, né, que a É, senhora falou, essa preocupação, né, de deixar do bem-estar do próximo, né? Como isso exatamente. faz a diferença, né? E a rede de apoio, ela é fundamental nesse momento. Fundamental, fundamental. Até pacientes que já tiveram, né, Uhum. elas fazem parte também dessa rede de apoio, mostrando: olha aqui, eu tô bem, eu passei por isso que você está passando e minha vida tá ótima, tá até melhor hoje, né, ressignificando toda essa situação do câncer. A gente, tudo na vida, né, que a gente passar, se a gente conseguir ter, não é fácil. Tudo isso é difícil. A gente não está minimizando a dor de ninguém. É um período muito difícil, mas que ele pode trazer, inclusive, grandes descobertas. Muitas pacientes comentam: doutor, às vezes eu não estava nem ligando para mim, eu não estava nem estava naquele automático da vida, e naquele momento ela parou e com essa rede de apoio, até ensinando a maquiagem, porque elas vão ter a perda até da sobrancelha, do cabelo ou outras Uhum. coisas, como se maquiar, elas começam a se valorizar, ter esse outro olhar para o seu corpo. Olha que oportunidade. E doutora, tem algum, assim, a gente sabe do diagnóstico precoce, né, que é muito importante, mas eu gostaria que a senhora falasse, sabe, realmente, assim, da importância para o tratamento, para a cura mesmo desse diagnóstico precoce. Então, o diagnóstico precoce é descobrir a doença cedo. Então, a gente não tem como evitar de ter um câncer de mama. O principal fator é ser mulher. O câncer de colo do útero, o agente causador é HPV. A gente sabe quem causa o câncer de colo do útero. Tem vacina para o HPV. Tem como descobrir antes o câncer de colo do útero fazendo exame de Papa Nicolau. Antiquíssimo, excelente. Aham. De mama, a gente não tem como evitar, como descobrir antes, mas a gente tem como descobrir cedo, pequenininho. Esse é o diagnóstico precoce. Então, através do exame de mamografia, que é recomendado a partir dos 40 anos anualmente, se naquele exame de mamografia for detectada uma pequena alteração e essa alteração é suspeita, e se faz uma biópsia e descobre que é um câncer, você está descobrindo um câncer no início, que às vezes nem era palpável, não era nem percebido nem pelo médico, nem pela paciente. Então, ela descobriu no estadio inicial. As chances de cura chegam a 95%.
50%. É Nossa, muito olha grande. como é É muito importante, né? importante. E a mamografia, em caso de mamas densas, que é muito tecido fibroglandular, complementa-se com o ultrassom. Além de você aumentar as chances de cura, os tratamentos são menos agressivos. Então, são cirurgias menores, menos mutilantes, embora hoje a mesma mastectomia é seguida de reconstrução mamária, então a paciente sai com um resultado muito bom. Às vezes não precisa de quimioterapia, ou é um tratamento Menor, né? menor, com melhor recuperação. Então, a luta é por esse diagnóstico precoce, é para conscientizar. E aí, por que de tanto a gente falar no Outubro Rosa, de trazer essa informação? No Brasil, 55% dos cânceres de mama são descobertos em estadio avançado, 3 e 4. Então, tem o estadio 1, 2, 3 e 4 da doença. 55 são descobertos no estadio 3 e 4, quer dizer, não pega nessa No fase, início, no né? início. E aí vem tratamentos mais agressivos e menores chances de cura. Então é por isso que é tão importante, Falar. né? Todo ano, né, a gente tá lá no mês de outubro falando, né, fomentando sobre esse assunto, mas é por conta disso, né, doutora? Por conta É, dessa importância toda que as mulheres, elas têm que ter essa conscientização, esse autocuidado, né? com certeza. De realmente se sentir, né, se conhecer, ver que não tá legal. E aí, entra uma outra coisa, né, doutora? Porque a gente tem os exames de prevenção que a gente, né, que a gente pode fazer, mas tem algum sintoma também que é indício para eu falar, poxa, eu não tô legal, então eu acho melhor eu ir no médico, porque pode ser, né, um, um, um indício aí dessa doença? Então, muito importante você falar isso, porque a mamografia, como eu falei, é rastreamento. Ela não está sentindo nada e vai fazer o exame de rotina. Agora, e a partir dos sintomas? Que sintomas seriam esses? O principal é o nódulo, um caroço que a pessoa percebe na sua mama ou na sua axila. Então, para isso, é importante que a mulher se toque. Uhum. Se examine, faça o autoexame mensalmente, ou no banho, ou na frente do espelho, pegue nas suas mamas. Conheça a textura da sua mama. Ah, não. Aí elas comentam: eu não sei examinar a mama. Aí eu tenho agonia, eu fico com medo. Ó, o medo, né? O medo só atrapalha a vida da gente. Bloqueia, né? Bloqueia. Tem que palpar, tem que examinar e acostumar que a mama tem aquela textura toda granulosazinha. E que o nódulo, se ele estiver presente, ela vai perceber. É diferente daquele tecido. E aí a gente fala, nem todo nódulo que é descoberto é um câncer. Pelo contrário, a maioria dos nódulos são benignos. Tem Uhum. doenças benignas da mama, como eu falei no Exatamente. começo. Aham. Mas é importante eu ir lá e descobrir que eu tenho um nódulo benigno. Então, se a mulher percebeu um nódulo, uma alteração, passou um ciclo menstrual e aquele nódulo persiste, ela tem que procurar o ginecologista ou o mastologista. Se não pode não ser nada, pode ser um nódulo benigno, pode ser um cisto que é de líquido e que é benigno, e pode ser um câncer de mama. Então, se tocar para procurar essas alterações. Além do nódulo, alterações na coloração da mama. Às vezes até confunde com mastite, mas a mastite também tem que Uhum. procurar. Mas existe cânceres, que é o chamado câncer inflamatório, ele se manifesta como parecendo que é uma mastite e não é. Abaulamento sobre a mama, retração, então ela não tinha aquela retração, não movimentar o braço olhando no espelho. Movimentar aqui o tórax, retração do mamilo, saída de secreção pelo bico do seio, mas não é de ficar apertando, é espontâneo. Então a pessoa notou uma pequena gotinha no sutiã, uma pequena gotinha na camisola, aquilo pode ser alguma coisa, tem que procurar. Pode ser alterações benignas, mas pode ser um câncer. E assim, né, doutora, a gente falando dessa questão, né, de realmente do autocuidado, da prevenção, nós, né, o Sicredi vai construir o Hospital de Amor aqui em Dourados, né? Então, assim, qual que é a relevância, qual que é a importância da construção desse hospital para os pacientes da nossa região? Não, é fundamental. Eu sou encantada com todo esse trabalho do Hospital de Amor, iniciado em Barretos, mas que é desenvolvido em todo o país e que aqui na nossa cidade tem a unidade de prevenção, só que ela é provisória e aí vai para essa sede própria. Então, é assim, não tem como super parabenizar toda essa iniciativa do Sicredi junto com o Hospital de Amor de trazer isso para nossa região. Ali é um atendimento humanizado, personalizado, com aparelhos assim excelentes, profissionais De alta excelentes, tecnologia, né, os doutora? aparelhos de alta tecnologia e
profissionais altamente capacitados para atender gratuitamente. Então, é, E todas as mulheres podem ir todas até o as Hospital mulheres. de Então, Amor, fazer né? de acordo com a faixa etária, né? Fazer a sua mamografia, exame de Papa Nicolau e os exames que são suspeitos, as biópsias são realizadas lá. Então, elas saem com o diagnóstico, né? Então, a gente tem que incentivá-las, porque no último congresso mostraram um estudo que qual é a maior causa para não se, por exemplo, eu não comentei sobre esse diagnóstico em estadio Sim, avançado, a baixa cobertura mamográfica no país não chega a 25% das mulheres que deveriam fazer não e que fazem. só 25% fazem naquela faixa etária recomendada. E o porquê isso? É falta de mamógrafo? Não é. Tem mamógrafo no país inteiro. É falta de acesso? Sim, isso uma mulher que trabalha muito, filhos pequenos, ou outros motivos, ou até financeiros de não ir. Tem uma incidência dessas dificuldades. Mas sabe qual é um dos maiores causadores? O medo. Medo do exame de mamografia, medo do diagnóstico, medo de enfrentar tudo aquilo. Então, essa campanha também é isso, é trazer para tirar esse medo. Se você tiver alguma coisa, é melhor você descobrir E tem cedo. muitos mitos também, E né, aí envolve doutora? todos esses mitos. Então, a gente costuma falar, mas essa pessoa está fazendo muito exame, vai acabar achando. Quem procura, acha. E quem acha, cura. Cura, É essa a mensagem que a exatamente. gente tem que deixar. E ali no Hospital de Amor é isso, oferece essa oportunidade da mulher realizar os seus exames de rastreamento, de prevenção, e caso tenha o câncer, ter o seu diagnóstico e ser o mais rápido E ter o encaminhado para o tratamento, né? tratamento, né? Então, todos nós temos que abraçar essa causa. E assim, os principais mitos, assim, doutora, que a senhora fala: "Meu Deus, eu não acredito que essa pessoa está falando É, isso". então, uns que muitas vezes, recorrentemente, vêm à tona, que são as fake news, é que mamografia causa câncer. A mamografia detecta câncer, diagnostica câncer. A dose de radiação é bem ínfima, nós já somos expostos à radiação no nosso meio ambiente, então não é essa radiação que vai provocar o câncer, então é um mito. Comentam assim, sutiã apertado causa câncer, dormir de sutiã causa câncer, é mito. Desodorante causa câncer, não sei se vocês já ouviram, mas, Já, né. aerosol principalmente. Aí fala assim: "Ó, o Rolon não, mas o aerosol sim". Então são os mitos e que a gente tem que, eh Desmistificar, né? desmistificar, né. Também sobre a dor da mamografia, é um desserviço uma virar para outra e falar assim: "Ai, dói muito, não vá lá fazer", quer dizer, ela fez, né, É, mas ela está ela tá fora de de risco, né? risco, mas a outra não fez. Então é um exame desconfortável, não é prazeroso, mas não é uma dor que não se possa suportar, totalmente suportável, os aparelhos estão melhores, acomodando melhor a mama ali para fazer aquela compressão adequada. O medo da biópsia, muitas vão com muito medo da agulha daquele exame, mas o exame tem que ser feito. Então, a É gente tem muito que melhor que incentivar, seja feito, e né? muito melhor que seja feito. E aí uma coisa, né, a gente comenta, as mulheres hoje fazem tantos procedimentos e não sente É, dor. é. E Com não é tan pouco com não, né? tanta picada, né. E aí uma picada de uma biópsia que pode Uma diagnosticar, picada do bem, né, doutora? uma picada do bem que vai dizer: "Ó, isso aqui é benigno, olha que coisa boa, Pronto, que né, fica resultado tranquila. maravilhoso, fica tranquila", ou "Isso aqui é um câncer e nós vamos tratar esse câncer". Tá na fase Tá inicial, na fase vamos inicial, tratar. e se também não tiver na fase inicial, os tratamentos melhoraram, vamos juntas, vamos tratar, né. Então essa palavra de motivação, de encorajamento, tirando esse medo que a gente tem que trazer. É, isso é um papel muito importante para nós, né, doutora, que a É, gente tem que deixar mesmo, né, assim, tem que disseminar isso, né. tem que Para disseminar isso. nós, entre nós, né, mulheres ali, a gente tá o tempo inteiro incentivando outras mulheres a irem, a se cuidarem, a fazer esse tratamento, a irem, né, no Hospital de Amor, que nem a Isso, senhora falou, né, para fazer os exames preventivos gratuitamente, né. E gratuitamente. lá no Hospital de Amor, todas as pessoas podem ir, né. Então, se a pessoa tem convênio, se a pessoa não tem convênio, ela também é bem recebida lá, né, Também, doutora? E pode muito bem fazer os recebido. exames. E eu queria que a senhora deixasse uma mensagem, doutora, já partindo aqui para o final do nosso bate-papo, né? Eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para todas as mulheres que estão nos ouvindo agora, sabe? O que que a senhora gostaria de que elas, assim, levassem desse nosso bate-papo? Então, primeiro é praticar, né, o autoconhecimento, se conhecer e o autocuidado.
ter esse olhar para você. A mulher, ela faz tudo por todos, né? Essa preocupação de que tem que estar todo mundo bem à sua volta. É a casa, é o marido, são os filhos, é o pai e a mãe, é a profissão, é a carreira, é o shape, é tudo. Mas e a saúde? E a sua saúde, não só física, como também a saúde mental. Então, ter mais esse amor próprio, esse autocuidado, esse olhar para dentro, se priorizar, também se colocar em primeiro lugar, mas em questão de saúde, porque com saúde a gente vai mais longe. Então, realizando os seus exames de rotina. E quando a gente tá bem, quando a gente se cuida, aí a gente pode cuidar dos outros Dos também, outros, já que né? a gente Que é o que a gosta, gente mais a faz, gente né? gosta tanto de cuidar dos outros, mas para cuidar dos outros a gente tem que estar bem. E como a gente não se prioriza, né, doutora Ana? A gente sempre coloca Acaba outras negligenciando, pessoas e a gente acaba se negligenciando, é. exatamente. E doutora, a gente falou aqui sobre muitas informações importantes que a gente tem que relembrar a todo momento, porque é muita coisa para a gente assimilar, né? A senhora tem alguma rede social que as pessoas podem entrar, podem acessar para estar também, né, se informando sobre esse assunto? Sim, tem o meu Instagram, doutora Ana Tereza de Lúcia, e eu procuro, né, trazer bastante informação sobre saúde da mulher e prevenção. Ah, que legal. Então, se você já gostou desse bate-papo, se você achou interessante ou quer o contato da doutora Ana, né, doutora Ana, até para estar fazendo uma consulta, já sabe agora onde encontrá-la. Doutora Ana, muito obrigada por esse bate-papo super importante, super relevante, né, que nós tivemos aqui hoje. Trouxemos muitas informações aí, né, que vão agregar na vida, no dia a dia de todas as mulheres e de homens também, né, porque É, todo mundo tem uma mulher dentro de com casa, certeza. todos os lares têm uma mulher, né. Então, assim, como essas informações elas têm que ser disseminadas, né, elas têm que ser difundidas, né. E quanto mais a gente falar sobre esse assunto, né, é melhor, né, doutora? Mais pessoas serão alcançadas, serão diagnosticadas e receberão a cura, né? Isso mesmo. Então, parabéns para vocês pela iniciativa. Muito obrigada, Tá, doutora. obrigada, viu? Então, essa foi mais uma entrevista que nós fizemos, mais um bate-papo super importante para levar informação relevante para você. E se você gostou, já sabe, né? Não esquece de curtir, não esquece de compartilhar. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para você poder receber mais informações sobre muitos assuntos legais que a gente vai trazer para você. Um beijão e até mais!